Boa noite a todos do grupo. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Que nós possamos estar iniciando neste momento a leitura do Salmo desta semana, porque o Senhor tem algo grandioso para falar conosco, a gratidão a Deus. E nós temos que estar agradecendo a Deus por tudo. Não sei como foi a nossa vida no dia, como foi o nosso dia de hoje, como foi o momento em que vivemos, mas de uma coisa nós sabemos, que Deus estava conosco em todos os lugares, em todo tempo, em todo momento. Então hoje o Senhor vem nos chamar à gratidão, que nós devemos louvar, glorificar ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor é aquele que é digno de cumprir na nossa vida as promessas para aqueles que são obedientes à palavra. Então que nesta noite nós possamos estar apresentando esta semana diante de Deus, e o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Querido Deus, soberano Pai, Criador de todas as coisas, Pai. Pai, nós viemos aqui te apresentar, Senhor, diante da Tua presença, Pai, esta semana que está iniciando, Pai. Hoje, Pai, é considerado o primeiro dia da semana, Pai. Pai, eu creio, Senhor, que ainda há muitos dias, Senhor, desta semana, para o Senhor derramar vitórias, derramar bênçãos, solução, Pai, para o Senhor abrir portas, Senhor, de emprego a cada um daqueles que precisam, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos dá neste início de semana, Pai. Que nós possamos, Pai, estar meditando todos os dias, Senhor, nesta palavra, Pai, que o Senhor nos direciona neste dia, Pai. Pai, eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, toca no nosso coração, Pai, para ouvirmos a voz do Senhor, Pai. Então vem falar conosco nesta noite, Pai, através desta palavra, Pai, para que esta semana nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana de bênçãos e conquistas, em nome de Jesus. Amém. E a palavra que o Senhor nos traz nesta noite se encontra no livro de Salmo, o Salmo 92, a partir do verso 1. Então vamos estar atento ao que a palavra nos fala. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos, o inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar o que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça.
Oh, glórias a Deus por esta palavra. Hoje o Senhor fala conosco sobre a palavra do Salmo 92, a gratidão a Deus. E aqui nós vemos uma diferença nesta palavra, a diferença do justo e do injusto. Ou seja, aqui no início nós vemos as duas coisas, que o justo e o injusto florescerão e crescerão juntamente. Mas no final nós vemos que o justo ainda tem seu verdor, ainda tem a sua força. E o injusto é fraco, não tem mais força. E aqui o que nós aprendemos com esta palavra nesta noite, que é para nós nesta semana. O Senhor nos convida a ser justo, ou seja, buscar a presença de Deus em todo o tempo, aclamar a Ele de todo o coração, porque Ele está ouvindo o nosso clamor. Mas o que? Nós temos que ser obedientes, temos que ser sinceros à palavra de Deus. E para que nós não venhamos ser enganados neste mundo, porque o mundo já é do maligno, nós temos que estar buscando na palavra todos os dias, recorrendo na palavra, porque a palavra nos traz resposta, a palavra nos traz socorro. E o que a palavra nos ensina é que a alegria do injusto é momentânea, é passageira, é por pouco tempo. Mas a alegria do justo é até na velhice. Ou seja, aqueles que buscam ao Senhor de verdade, com o coração quebrantado, não por causa dos pecados, porque nós todos somos pecadores, nós todos erramos todos os dias. Mas o que? Nós arrependemos e reconhecemos o nosso erro. E então o Senhor nos perdoa. Mas aquele que insiste em continuar no erro, andar desobedecendo a voz de Deus, desobedecendo a palavra, desobedecendo a ordem do Senhor, este sofrerá as consequências. Porque aqui nós vemos que no Salmo 92 nos fala, no verso 5, quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundo. Ou seja, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Muitas das vezes nós pensamos que estamos enganando alguém. Muitas das vezes nós podemos enganar o povo aqui da terra. Mas o Deus eterno, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, esse não há quem engane. Porque a própria palavra nos fala, se nós descermos ao abismo, o Senhor estará conosco. Se nós subirmos mais alto do céu, lá o Senhor está conosco. E o que nós aprendemos? Que em todos os lugares que nós formos, o Senhor está conosco. Mas se nós formos obedientes, Ele estará nos dando proteção, estará nos dando livramento, estará nos dando restituição, estará guardando a nossa vida no esconderijo do Altíssimo. Mas se nós formos desobedientes, Ele estará conosco também. Mas o que? Ele não estará provendo bênçãos na nossa vida, porque nós estamos angustiando o coração de Deus, o coração do Pai. Então aqui nós entendemos a diferença do injusto e do justo. E nós vemos aqui que o Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe da nossa decisão que nós precisamos tomar. Então nós mesmos temos que nos olhar para dentro do nosso coração e reconhecer se tem algo que entrou na nossa vida, está mudando o nosso jeito de viver, está mudando o nosso modo de agir. Porque muitas das vezes nós agimos de um jeito e acontece acontecimento na nossa vida, que nós mudamos o nosso comportamento, o nosso modo de agir, deixando Deus para a segunda opção e pondo aquele prazer momentâneo em primeiro lugar. E o que? E a palavra não nos ensina isso. A palavra nos ensina que nós podemos ter as duas coisas. Mas em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas.
E tudo será acrescentado. O Senhor acrescenta na nossa vida aquilo que nós precisamos. Os momentos alegres, o Senhor acrescenta. Tudo o Senhor acrescenta na nossa vida. Mas se nós buscarmos o acrescentar antes de Deus, nós sofremos decepção. O que? Nós não buscamos a direção de Deus. E o próprio Senhor nos fala que tudo que nós precisarmos, nós temos que buscar a direção de Deus, para depois tomarmos uma decisão. Porque se nós tomarmos a decisão antecipada, nós sofreremos com as consequências. E o que? Muitas das vezes a consequência é devastadora na nossa vida. Muitas das vezes nos leva à perdição. Nos leva a desanimar de caminhar com Jesus. Por causa de uma decisão errada que nós tomamos. E nós não buscamos a direção de Deus. Então nós temos que ter esta ousadia de clamar a Deus na madrugada, qualquer hora do dia, porque o Senhor está com os ouvidos atentos, ouvindo o nosso clamor. Então nós temos que ter esta ousadia de estar clamando ao Senhor. O que? A decisão que vamos tomar. Se o Senhor está de acordo, ou se o Senhor não concorda. Porque muitas das vezes nós agimos por impulso. Nós agimos de certa maneira, achando que aquilo é o melhor para nós, mas não é o que Deus quer para nós. Você já se perguntou se é o que Deus quer para a tua vida, esta decisão, este negócio, esse trabalho, isso que você está fazendo? Você já parou e se perguntou para Deus se isto é a decisão do Senhor para a tua vida? Mas hoje o Senhor nos chama, que Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está ouvindo a nossa oração. Basta clamar, porque a palavra do Senhor nos fala que se nós clamarmos, Ele nos responde. E tudo o que nós pedirmos, Ele nos dá. Então, nós temos que ter esta convicção, porque o Senhor nos dá o melhor. O Senhor não nos dá coisas que não é para nos agradar. Mas o que? Nós temos que ter paciência. Nós temos que esperar o tempo de Deus. E hoje o Senhor fala grandemente conosco, que é tempo de esperar no Senhor. É tempo de buscar em oração, em clamor. Então que nesta noite, nesta semana que está iniciando, nós possamos guardar esta palavra em nosso coração. Porque aqui o Senhor nos fala, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ou seja, que nós estamos fazendo, está agradando a Deus para que nós possamos chegar diante de Deus, glorificando e alegrando com a presença de Deus? Ou que nós estamos fazendo está agradando a nós e desagradando a Deus? Oh, glória a Deus, aleluias! Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E hoje o Senhor nos fala grandemente que nós temos que agradar e louvar ao Senhor a todo momento, a todo instante. Porque o Senhor nos fala em Jeremias, aqui na palavra do Senhor nos fala em Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. E o que eu entendo com isso? Que o quê? Nós, por mais que a sabedoria é Deus que nos dá, a força é Deus que nos dá, a riqueza é Deus que nos dá, porque tudo vem de Deus. Mas nós não podemos nos glorificar nestas coisas. Se nós quisermos se gloriar, nós temos que gloriar em conhecer o Senhor. O Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui nos fala, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor.
e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ao que o Senhor nos diz nesta semana, que o Senhor é justo, o Senhor faz justiça, o Senhor é juízo, e Ele faz justiça sobre a terra. E o que? Essas coisas agradam a Ele. Então o que Ele nos ensina? Para nós agradarmos a Deus, nós temos que ser justos, temos que ser obedientes, temos que ser firmes na palavra. E será que nós estamos vivendo a palavra conforme ela nos ensina? Ou nós estamos vivendo num mundo despreocupado, vivendo prazeres momentâneos, tudo passageiro? A exemplo do Salmo que nos diz que a alegria do injusto é momentânea, mas a alegria do justo é até a velhice. Então, nesta semana, vamos pedir ao Senhor que nos direcione os caminhos do Senhor. E o quê? Que nós possamos vencer obediente ao Senhor. Que nós venhamos ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Para que nós possamos lá adiante render graças e louvar ao Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala como é bom render graças ao Senhor e louvar ao Deus Altíssimo. E hoje o Senhor nos fala que a decisão que nós tomarmos, nós temos que buscar direção na palavra. Não pela bocas de pessoas, mas sim pela palavra. E o que? Deus pode levantar profetas ou pessoas para que venha cumprir. Mas antes deste cumprimento, você já se perguntou: Deus, fala comigo. Eu preciso disso. E eu quero que o Senhor me dê uma resposta. Você já se perguntou? Aí Deus levanta pessoas para te dizer: eu ouvi a tua oração e sei que você tem pedido para mim isto. Aí você sabe se é resposta de Deus ou não. Mas agora é estas pessoas que se levantam dizendo: é para você fazer isso, é aquilo. Sem a direção de Deus. Se você não buscou, como você pode receber uma profecia? Se você não buscou a presença de Deus. Porque para nós recebermos, nós temos que buscar. Nós não recebemos nada de mão beijadas. E assim é o que a palavra nos ensina. Como uma pessoa pode chegar e profetizar na tua vida? Você vai ser rico. Você vai ser próspero. Mas se você não busca a direção de Deus, se você não busca um trabalho, se você quer ficar só sentado de sombra e água fresca. E aí, no seu entendimento, você vai entender que aquela profecia é de Deus ou aquela profecia é do homem? Porque no seu consciente você irá entender. Porque se você fazer é injusto. Por quê? Porque você não pediu a Deus, você não corre atrás para que você venha ser próspero. E você quer receber a profecia tomando posse, sem buscar no Senhor. Então que nós possamos nesta semana estar orando a Deus e clamando. Porque eu creio que haverá milagres através desta palavra. Não falo por mim, mas pelo nome de Jesus eu creio que o Senhor irá abrir portas, abrir condição para que você venha realizar seu sonho. Para que Deus venha falar grandiosamente na tua vida. Venha restaurar o teu casamento, a tua vida financeira, espiritual, sentimental. Que o Senhor venha te trazer felicidade nesta noite e nesta semana. Porque o Senhor te chama, busca na palavra e Ele te abençoará. Então vamos orar e apresentar ao Senhor esta semana. Querido Deus, amado Pai, soberano de todas as coisas. Pai, o Senhor já se encontra nesta semana que está iniciando, Pai. Pai, o Senhor sabe como vai ser esta semana, Pai. Pai, você sabe como os teus filhos, Pai, precisam de um socorro, Pai.
Pai, o Senhor sabe, Pai, como os teus filhos venham buscar, Senhor, a tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora, Pai, todo espírito de engano, Pai, todo espírito de mentira, Pai, todo espírito mau, Pai, tudo aquilo que se levantou contra os teus filhos, Pai, que venha cair por terra nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus eu profetizo que esta semana, Pai, será a semana da resposta, Pai. Aquilo que os teus filhos buscam, Pai, clamando ao Senhor, Pai, de todo o coração, eu creio que chegará a resposta, Pai, porque eles clamaram ao Senhor, Pai, e eles não se acovardaram, Pai, pedindo resposta, mas sem buscar a direção, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um deles, Pai. Abençoa a casa, a família, o trabalho, a saúde, o casamento, Pai. Abençoa todas as áreas da vida deles, Pai. Derrama sobre eles, Pai, a tua unção, Pai. Abre as janelas dos céus, Pai. Derrama bênção sem medida, Pai. E aqueles que clamarem ao Senhor nesta semana, Pai, eu creio em nome de Jesus, Pai, que irá receber resposta, Pai, da parte de Deus para a tua vida, Pai. Então que todos venham ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. E que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso na presença do Senhor Jesus. E que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. E que nesta semana o Senhor derrama bênçãos na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. E que todos venham ter uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.